Dentre os povos semitas, os israelitas, com toda certeza, eles se destacam por serem o povo escolhido pelo Deus de Sem, começando com Abraão em Ur dos Caldeus, posteriormente indo para Harã e finalmente para Canaã. Os israelitas, através dos séculos e dos séculos, pela sua fé, inspiram muitas pessoas. Nesse vídeo eu irei falar a respeito de um dos grupos judaicos mais interessantes e mais fascinantes. No vídeo anterior, eu falei a respeito dos judeus askenazitas, que tiveram a sua origem no Oriente Médio, porém que se misturaram com os europeus. Nesse vídeo, eu estarei falando a respeito de outro grupo judaico muito famoso, os famosos judeus sefaraditas. No vídeo anterior do canal, nós vimos a respeito da história, da origem e das miscigenações que os judeus da parte de Askenaz tiveram, se misturando com muitos povos da Europa descendentes do personagem bíblico do Antigo Testamento chamado de Askenaz, dando origem então aos judeus europeus, judeus loiros ruivos, como este da imagem, que são judeus descendentes de israelitas e europeus. Nesse vídeo eu irei tratar a respeito dos judeus sefarditas, os judeus de Al-Ándalus, chamadas pelos antigos árabes da região da Península Ibérica, os judeus de Portugal e de Espanha. Os judeus de Portugal e de Espanha chamavam a região da Península Ibérica, onde é Portugal e Espanha, de Sefarad. Os judeus que foram para Portugal e Espanha na Europa, então, começaram a ser chamados de os judeus sefarditas, dando origem, então, a uma das maiores comunidades de judeus na Europa também, além dos askenazes. Esse termo, sefaradim, como dito anteriormente, ele no hebraico, ele se pronuncia no plural, sefaradim, já no singular é sefarad. Esse termo, como também dito anteriormente, ele era ligado aos judeus originários de Portugal e de Espanha. A palavra sefardim tem origem na denominação hebraica para denominar aquela região. Os sefarditas, eles utilizavam uma língua própria, vamos dizer assim, uma língua que eles basicamente criaram. Os sefarditas, eles criaram uma língua. Eles utilizavam a língua sefardi, também chamada de judeu espanhol, mas também conhecida muito como a língua ladino, né? Que era basicamente uma mistura de espanhol e português com hebraico e aramaico. O mais interessante é que eles usavam essa língua ladino como uma língua litúrgica. Os judeus sefarditas, os judeus de Sefarad, eles possuíam tradições, línguas, hábitos e rituais de certa forma bem diferentes dos seus irmãos, os judeus askenazes, que habitavam a Europa Central e a Europa do Leste. Uma das grandes diferenças, por assim dizer, dos judeus sefaraditas para os judeus askenazes é que os judeus sefarditas, eles eram descendentes de israelitas antigos, dos judeus mesmo, vindos do Oriente Médio, misturados com portugueses e espanhóis, né? Porém, a mistura não acaba por aí. Os judeus sefaraditas também possuíam mistura com alguns povos mouros e árabes daquela região que, para quem conhece um pouco de história, sabe que os mouros, há 600 a 700 anos atrás, eles invadiram a Península Ibérica e dominaram ali por muito tempo, onde acabaram tendo uma grande miscigenação e acabaram ali se misturando até mesmo com os judeus sefaraditas ali. Ou seja, numa comparação genética, os judeus sefaraditas, eles têm mais ancestralidade semita, judaica, do que os judeus askenazes. Porém, os askenazes também têm a origem judaica, apesar de serem misturados com povos europeus, né? Porém, os sefaraditas, por terem mistura com mouros e árabes, acabam tendo mais mistura semita, porque os árabes e os mouros
tem descendência ismaelita e descendência midianita, através das tribos árabes que invadiram e adentraram o norte da África e logo após entraram na Península Ibérica, na Espanha e em Portugal. 30%, para vocês terem uma ideia, 30% da população espanhola tem descendência judaica e árabe. Agora, sobre a história dos judeus sefaraditas na Península Ibérica, alguns dizem que os judeus sefaraditas provavelmente se estabeleceram na Península Ibérica durante a era das navegações fenícias, especialmente depois das várias destruições do Templo de Jerusalém. Embora a presença ela só foi atestada de judeus na Península Ibérica a partir do Império Romano. Eles sobreviveram à catolização e à invasão visigótica, né? E também à invasão moura árabe, mas eles começaram a sucumbir na fase final da Reconquista. Os judeus eles fugiram das perseguições que foram movidas na Península Ibérica na Inquisição Espanhola em 1478 a 1834. Eles se dirigiram-se para vários territórios. Uma grande parte deles fugiu diretamente para o norte da África, que inclusive ficaram familiarizados com os povos árabes dali e viveram por muito tempo em harmonia com os árabes que ali estavam no norte da África, especialmente no Marrocos. Além dos judeus sefaraditas eles irem para a terra do norte da África, para Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito, eles também foram milhares deles se refugiaram no Novo Mundo, na Nova Terra, na terra brasileira, onde foi construída a primeira sinagoga das Américas, a Kahal Zur Israel. Também no México, onde nos dias atuais se concentram milhares de descendentes dos judeus sefaraditas, conhecidos lá como marranos. Os sefarditas são divididos hoje em ocidentais e orientais. Os ocidentais são chamados de judeus da nação portuguesa, enquanto os orientais são os sefaradim que viveram no Império Otomano. Com o advento do sionismo e particularmente após a crise árabe-israelense em 1967, muitos dos judeus que viviam em países árabes fugiram para Israel para escaparem das perseguições consecutivas ao conflito, onde formam hoje um importante segmento da população com uma tradição cultural diferente dos outros, que no caso são os askenazes, os da Alemanha, leste europeu e Europa oriental. O termo sefardita ele é frequentemente usado em Israel nos dias de hoje para se referir aos judeus oriundos do norte da África. Porém, isso é um grande erro, os judeus atuais referir-se aos sefarditas, aos judeus do norte da África, genericamente, a todos os judeus norte-africanos como judeus sefaraditas, porque os judeus antigos destes países são chamados de judeus Mizraim, ou judeus Mizrahi, não só do norte da África, mas do Oriente Médio em si, os judeus do Iraque, os judeus da Síria, os judeus de outras regiões do Oriente Médio, por serem judeus do Oriente, eles eram chamados de judeus, o termo correto é judeus Mizrahi. Uma curiosidade para todos vocês é que os judeus Mizrahi, eles são os judeus mais puros geneticamente, eles são os judeus mais puros geneticamente por não terem se misturado com povos europeus, por não terem se misturado com outros povos, mas apenas com eles mesmos e com povos semitas, assim preservando a face verdadeira de Israel. Se você pesquisar, fazer uma breve pesquisa a respeito dos judeus Mizrahi, você vai se ver vendo pessoas de origem judaica com grande similaridade com os povos árabes em sua aparência. Essa aparência não é à toa, até porque os antigos israelitas eles eram semitas puros, assim como muitos árabes que preservaram a genética semita
não se casando com outros povos e preservando assim a genética original, a face, os traços originais. Muitos judeus ainda guardam esses traços originais dos antigos israelitas, como o nariz arqueado, adunco, o rosto alongado, os olhos expressivos. Muitos judeus têm os olhos expressivos, assim como os árabes, expressivos às vezes de uma pessoa assim mais com sentimentos mais expressivos, né? Eles têm esses olhos expressivos, o rosto alongado, cabelo escuro. Eu espero que todos tenham gostado do vídeo a respeito dos judeus sefarditas. Em breve estarei lançando mais vídeos, então eu peço a todos que deixem os seus likes e os seus comentários aí no final do vídeo, que eu estarei respondendo todos vocês, dando um coração para todos vocês e conversando. Comentem aí o que vocês acharam a respeito dos judeus sefarditas. Fiquem todos com Elohim.